Mas afinal, qual é o verdadeiro poder do pensamento positivo? Qual é o verdadeiro poder do pensamento negativo? Doutora Marina Matos, psicóloga, bom dia. Bom dia, Daércio. Tudo bem com você? Bom dia, Tudo, ouvintes. tudo bem por aqui, espero que com você também. Uma boa semana aí para todo mundo, bom trabalho. Deixa eu fazer aqui uma pergunta só antes de entrar no tema propriamente, que eu fiquei curioso aqui em saber. Que a pandemia possibilitou que muitos setores da medicina, que cuida das pessoas que cuidam da saúde das pessoas, fizessem o trabalho também pela internet. E eu vi que esse setor da psicologia foi um setor que encaixou muito com esse meio, com essa possibilidade, com essa ferramenta. E daí eu pergunto, evoluiu essa parte? Vocês estão atendendo bastante por redes sociais, não por redes sociais, mas por canais de internet? Aumentou? Nossa, com certeza. Foi uma grande surpresa para todas nós, né, profissionais da área da saúde mental, tanto para a gente que é da psicologia, quanto para a medicina, né, para os próprios psiquiatras, que hoje atendem através da telemedicina. Isso Então, para a gente facilita, né? foi uma surpresa muito positiva e tem trazido resultados muito legais. É. Eu mesma não me via nessa condição de atendendo através do Hum. celular, do computador, E e olha, tenho tido resultados muito positivos. olha, é verdade, porque é um setor que você não deixa de ter o olho no olho ali com o paciente. É possível que ele se comunique e diga tudo o que tem para dizer. Enfim, não é como uma consulta que vai depender do toque, por exemplo, dependendo da especialidade médica, né? Então ele tem que olhar a garganta da pessoa, ou tem que olhar enfim, pressão arterial, uma série de coisas e tal. Talvez aí fique mais complicado, né? Mas para Sim, vocês, realmente, isso não é bom só para vocês, eu acho que para os pacientes, porque, você veja, às vezes para você conseguir uma consulta com um psiquiatra é uma coisa difícil, né? exato, E numa dessa você exato. é atendido pelo psiquiatra de um modo muito mais fácil e direto, não é? Sim, a gente conversa, né, com os nossos colegas de que só mudou o setting, né, só mudou o contexto. É. Mas isso não interferiu em nada na nossa consulta, pelo contrário, né, o acolhimento acontece da mesma forma, a escuta, né, ela ocorre da mesma maneira e, claro, a própria intervenção, né. É Uhum. lógico que, por exemplo, a gente tem tido bons resultados, por exemplo, principalmente com adultos, com idosos, né? Eu diria que com a psicoterapia infantil é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente não tem essa interação que a gente tem no consultório com a criança. Mas com adolescentes e adultos tem sido fantástico atendê-los assim à distância, né? Uma boa notícia, né, gente? Eu acho que pelo menos criou um novo Certíssimo. modo de atender, que agilizou tudo e sem perda de qualidade do atendimento, né? Sem qualquer Exatamente. restrição. Muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos falar do tal pensamento positivo, doutora Marina. Que as pessoas falam assim, que o pensamento positivo gera coisas positivas. Ó, então vou pensar tudo positivamente, tudo vai dar certo. Talvez não seja nessa proporção, mas de fato o pensamento positivo gera mesmo coisas positivas? Sim, ele é o grande responsável por gerar coisas positivas, né? O pensamento positivo nada mais é do que essa força motivadora. Ele tem esse poder de tirar a gente da nossa zona de conforto, de tornar, né, as pessoas aptas a lidarem de uma forma melhor com as situações que acontecem no nosso dia a dia, né? Então a gente se vê numa condição em que a gente olha para aquela situação em que a gente quer melhorar, em que a gente quer sair daquilo que está fazendo com que a gente se sinta de uma maneira muito ruim, muito para baixo, né? Ele está diretamente ligado, eu diria que o pensamento positivo, ele é responsável diretamente pela nossa autoestima, E né? É como o é que que nos isso? torna. é, Como é que isso acontece a partir de um pensamento positivo que, digamos, está aqui na cabeça da gente? Como é que isso se espalha pelo organismo depois? Sim, então, a gente não nasce, né, nessa condição. Isso é uma habilidade, isso é um hábito. Então, naturalmente, a gente vai adquirindo o hábito e a gente vai se condicionando a pensar de forma positiva.
Então, uma vez que a gente se condiciona e que a gente se treina, a gente treina o nosso organismo e a gente treina o nosso corpo, o nosso cérebro a receber esse tipo de informação, a receber essa sensação. Então, neurotransmissores, eles são ativados a tal ponto da gente vivenciar sensações de bem-estar, de prazer, e isso acaba alterando completamente o nosso comportamento. A gente passa a agir de forma prazerosa, a gente passa a agir de uma maneira em que a nossa força de vontade ela é totalmente alterada, né? Então a gente muda o nosso próprio comportamento em função daquilo que a gente está pensando, né? Exatamente por conta disso, né? Porque a gente se sente de uma maneira extremamente saudável, um bem-estar muito grande, a partir do momento que a gente olha, né, de uma forma extremamente positiva, de que a gente é capaz de desempenhar aquela tarefa. Mas, doutora, estamos vivendo um mundo de tantos problemas, uma vida cheia de problemas, acho que todo mundo, né? E aí a gente fica, mas como é que eu vou ser positivo? Como é que eu posso ser otimista com esse monte de problemas que eu tenho? Eu diria que é a gente adotando uma série de variáveis que possam colaborar para que a gente mantenha, né, todos esses nossos pensamentos, né? Então, a gente adotar outros hábitos, inclusive, que possam ser reforçadores dos nossos pensamentos positivos. Então, a própria questão de exercício físico, a gente manter relacionamentos afetivos, né, em que a gente se sinta de uma forma muito recíproca, né? Então, da mesma forma que eu estou cuidando e que eu estou recebendo sensações positivas, eu também sou reforçada a me comportar como tal. Tem disso. Eu estou numa fase da vida, doutora, que a gente vai fazendo novas escolhas, né? A gente vai trocando o vigor da idade pela sabedoria que a gente acumulou e vai fazendo novas escolhas. E entre elas tenho feito escolhas em todos os âmbitos de amizade, de trabalho, inclusive, de dizer, olha, pessoas problemáticas e que tiram a minha paz, eu vou tirar da minha frente. Sinto muito. Não vai dar para cuidar de pessoa que só dá problema. Isso em todos. Ou clientes, então, estou falando isso para explicar que a coisa vai além da questão de convivência, mas de trabalho. Clientes, ou seja lá o que for, isso aqui é problemático, sinto muito. Tudo que me atira a minha paz, eu vou ter que tirar da frente, porque eu não consigo consertar aquilo que já veio errado lá do berço. Né? Então, pode parecer um pouco egoísta, mas não é, que eu estou fazendo um ajuste de energias aqui e tentando usar a energia de um modo mais... Eu não sou mais um molecão de 20 anos, não vai dar para mudar o mundo. Eu tentei. Então, aquilo que estiver ao meu alcance, eu vou tentar interferir, o que não der, entrego para Deus. É mais ou menos isso. Para poder me resguardar, porque senão esse mundo... Mas tem gente... Depois da pandemia, parece que quem já era meio maluquinho piorou de vez, né? E os que eram aparentemente normais ficaram um pouquinho maluquinhos, né? E eu tô percebendo isso. Então eu falo, peraí, eu não vou ter como resolver isso, então eu tô tentando ajustar as coisas das relações, aí, conforme a senhora tá dizendo aí também, porque não vai dar para bater tambor para doido dançar, como eu digo, né? Então é mais ou menos isso. E tá sendo bom. Não sei se eu tô sendo egoísta, mas é um modo como eu encontrei de enfrentar as coisas, né? Fazer aquilo, interferir positivamente naquilo que eu posso, e o que não está ao meu alcance, entrega para Deus, tentar resolver. Sim. Sim. Eu diria, em primeiro lugar, que primeiro é a gente reconhecer quais são as nossas potencialidades e também aquilo que faz a gente se sentir vulnerável. Você nada mais é que adotou um comportamento exatamente nesse sentido, né? A gente tem que reconhecer aquilo que nos faz bem, exatamente para a gente continuar enaltecendo e reforçando toda essa capacidade que a gente tem de pensar positivamente. O otimista, ele encontra uma oportunidade na dificuldade. Então, como que a gente pode ser otimista se, de repente, por exemplo, a gente se cerca de pessoas que nos colocam para baixo a todo momento, né? Isso só vai trazer ainda mais
aquela condição de que a gente sempre vai se ver em situações de conflito, tentando resolver conflito a todo momento. E hoje, mais do que nunca, depois, inclusive, da pandemia, a gente se viu cada vez mais em situações em que a gente tem que tentar fazer o que é possível, e não aquilo que a gente, de repente, pensa que poderia fazer além do que é o possível. Não, vamos fazer o que é possível. Isso também nos torna ainda mais positivos, mais otimistas, e faz a gente se enquadrar num lugar que a gente ocupa. Tem né? gente, que é né? de possibilidade. Tem gente que você passa por ela uma vez por dia, ela derruba o teu astral lá embaixo. Parece que rouba a tua energia, te esgota. Sim, verdade? Sim. Mas, doutora, onde é que poderia, por exemplo, apesar dos... Mas tem problemas que são nossos, e nós podemos interferir neles pelo bem das pessoas ao nosso redor e tudo mais. Então tem situações que nós podemos, de alguma forma, interferir, mas é um problema que não é meu, que vem de uma outra pessoa, do trabalho, de vários lugares, mas tem a ver comigo porque eu posso ajudar. Muito bem. Como é que eu faço para encarar esse problema? Eu vou... Porque eu tenho aqui uma frase para essas situações que às vezes às vezes não, eu já usei tanto aqui que os ouvintes devem estar até cansados de ouvir tantas vezes que eu disse aqui, né? Para alguns o vento geme, para outros o vento canta. Vejam bem. Para alguns o vento geme. Se ele fosse fazer uma poesia sobre o vento, iria escrever assim: o vento geme. E outras pessoas escreveriam assim: o vento canta. O vento é o mesmo. E o modo de sentir o vento é que mudou. Isso é uma teatralização, vamos dizer assim, do que vem a ser o que nós estamos falando aqui, né? Sim. Para aqueles que o vento geme, meu Deus, ele sofre com ansiedade antes do vento chegar, ele sofre durante o vento, se o vento derrubar alguma coisa, nossa, ele lamenta pro resto da vida, né? E tem os outros que o vento canta. Olha, chegou aqui, deu no bom uma árvore minha aqui, alguma coisa, esse vento, mas olha, deu uma refrescada, né? Uhum. Tem a ver com essa programação de como é. O problema pode não estar no mundo e nas pessoas, mas sim no modo como você encara a coisa? Sim, é isso mesmo. O problema talvez possa ser o mesmo. E a gente leva em consideração, por exemplo, a questão do Covid, né? Toda essa situação pandêmica que a gente viveu e que a gente ainda vive, né? Foi um contexto que nos pegou aí de surpresa, né? De uma forma totalmente abrupta. Então tivemos que lidar todo mundo com o mesmo problema. Agora, a maneira como isso afetou cada pessoa foi a forma como cada um lidou. Então, eu posso ter lidado de uma maneira completamente diferente como você lidou, como outras pessoas lidaram, né? Vai depender muito da maneira como a gente lida com cada problema, com cada conflito, né? E eu diria que isso também reforça ainda mais a questão de tantos pensamentos positivos quanto pensamentos negativos, né? Amanhã ou depois, se a gente não consegue lidar de uma forma saudável, só vai reforçar ainda mais toda aquela condição de pensamentos negativos, né? Então a gente tende a ficar cada vez mais sob controle desse pensamento, a tal ponto da gente reagir a isso, né? E a gente entra nessa cadeia de tamanhas emoções negativas que a gente não consegue ver uma saída. Tanto é que houve uma evolução muito grande dos casos de ansiedade e de depressão nesses 2 últimos anos, exatamente em função disso. Uhum. Porque as pessoas, tiveram pessoas que souberam lidar, tentaram encontrar uma maneira de lidar, mas tiveram pessoas que já estavam extremamente vulneráveis, e aí veio a pandemia e só reforçou essa condição para essas pessoas, a tal ponto delas ficarem ainda mais sensíveis a toda essa contingência. É dito também que quem pensa positivamente, as pessoas que são mais otimistas, tendem a viver mais. Isso está comprovado mesmo?
Eu falo que, não diria que é viver mais, né? Mas é trazer mais qualidade de vida para o nosso dia a dia, né? Trazer mais esperança para o nosso dia a dia. Então, a partir do momento que a gente se sente cada vez melhor, que a gente se vê, né, produzindo, que a gente se vê se comportando de uma forma extremamente saudável, a gente passa não só a acreditar naquilo que é possível, mas também acreditar em nós mesmos. E aí, com isso, a gente tende a olhar para um caminho cada vez mais longitudinal. Então, é onde a gente diz que a gente passa a viver melhor, a viver bem e, por que não, a viver cada vez mais, né? Então, a gente quer continuar vivendo dessa forma exatamente por essas sensações que a gente está tendo, né? De que é possível a gente cada vez mais solucionar os problemas que a gente vive no dia a dia. Porque a gente não consegue deixar de ter problema. Isso é mito, né? Nós, seres humanos, a gente vive das nossas relações. Então, todos os dias nós estamos nos relacionando com pessoas completamente diferentes, seja familiares, seja amigos, seja as pessoas com a qual a gente se vincula, e, consequentemente, é através das nossas relações que a gente também vai vivenciando situações de muita vulnerabilidade, de muito conflito. Né? Então, vai muito de encontro com aquilo que a gente está conversando. Vai depender muito da maneira como a gente lida com cada conflito. Ah, doutora Marina, estamos conversando com a doutora Marina Matos. Ah, doutora, mas sabe qual é o olhar nosso de pacientes para vocês que são profissionais? Eu olho um cardiologista e falo, esse cara nunca vai morrer do coração, porque ele sabe tudo. Ele é um cara que sabe lidar com os problemas do coração. Aí você olha lá um ortopedista, esse cara é o cara que nunca vai quebrar um braço, uma perna, porque ele sabe tudo, né? E tal. Aí a gente olha vocês que lidam com comportamento, fala, bom, estas aqui são pessoas felizes, completas, perfeitas. Vocês são mesmo? Vocês conseguem lidar melhor que uma pessoa comum com essas questões do comportamento, doutora? Na prática, vocês são otimistas, como a senhora está dizendo? Olha, eu vou falar por mim, né? Eu tenho essa capacidade, né, de ser otimista. Eu treino essa minha habilidade diariamente. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Mas eu treino exatamente para poder ajudar as pessoas a serem também otimistas, né? Mas, na realidade, a gente, enquanto psicólogo, antes de tudo, nós somos seres humanos, né? Então, sofremos, também sentimos, passamos por várias consequências no nosso dia a dia. Tanto é que, também, em função da pandemia, existe uma síndrome que teve um avanço muito grande, principalmente entre os profissionais da área da saúde. E quando eu digo profissionais da área da saúde, eu digo sobre médicos, psicólogos, né, fisioterapeutas, enfermeiros, porque durante a pandemia, né, mais do que nunca, foi uma categoria muito afetada, que é a síndrome de burnout, né, que é uma síndrome responsável por esse esgotamento profissional. Né? Então, antigamente, a gente não ouvia falar sobre essa síndrome. E agora, de 2 anos para cá, isso ficou muito evidente, exatamente por essa nossa condição, né, de trabalho tamanha, que os próprios profissionais entraram também numa condição de sofrimento muito grande. E aí a gente também passou a reconhecer qual é aquele lugar que a gente tem, inclusive, de pedir ajuda. Né? Então, por mais que sejamos otimistas, existem situações que fazem com que a gente, de certa forma, sofra, né? Até mesmo em função do nosso trabalho. Ninguém é de ferro, essa que é a verdade. Mas que os médicos são visados, eles são vigiados. Dr. Scudeler, que é um grande endocrinologista, um grande amigo meu, né? E eu fico de olho nele, você vê que ele leva a sério as coisas que ele ensina da alimentação, não sei o que, ele mesmo está sempre em forma, certinho e tal, e ele faz lá, evidentemente, a sua pregação de consultório e tudo mais. Olha, tem que ser assim, alimentação assim. Você vê que ele leva muito a sério. Mas eu tinha, por exemplo, um outro amigo meu que era motociclista com a gente, sempre estava viajando com a gente, cardiologista, ele comia os torresminhos dele lá quando a gente passeava de moto por aí, mas escondidinho, né? Ele catava os torresmão ali e tal,
num botequim que a gente parava lá com as motos, lá ia lá, para pegar você comendo gordura aí, velho. Enfim, mas você imagina o quantos médicos são visados. Eles são vigiados. A gente aqui também, um dia eu parei o carro lá no trânsito, lá num lugar lá que ficou meio metro para fora do negócio lá, acabei de descer, uma senhorinha falou, vocês falam na rádio, mas olha aí o teu carro, ela tava de olho. O negócio funciona assim, né? Então eu só fiquei nessa curiosidade, falei, como é que os médicos ensinam as coisas e eles ficam praticamente com essa obrigação de serem perfeitos para poder ensinar o que eles dizem, né? E não, são pessoas que também têm que buscar apoio, como você disse aí, profissional de outros profissionais, porque são seres humanos, evidentemente. Mas, só para terminar a parte dos otimistas, há uma associação, já aprovada ou não, mas enfim, de quem tem pensamento mais positivo ter menos doenças cardiovasculares? Sim, né? Existem estudos, né, que apontam, né, que uma vez que a gente tem uma rotina saudável, uma vez que se a gente se encontra numa situação de sofrimento ou mesmo de vulnerabilidade e a gente busca ajuda nesse sentido, existem estudos que mostram que realmente, né, acabam colaborando para que essas doenças elas diminuam, né? O mesmo caminho, a mesma relação que a gente faz com o estresse, a gente faz com as doenças cardiovasculares, né? Porque, por exemplo, uma vez que a gente está em sofrimento, uma vez que a gente passa por uma situação que gera um estresse muito grande, que gera uma ansiedade muito grande, faz com que, por exemplo, a nossa pressão arterial acabe aumentando, né? Então, é essa relação que eu coloco, né? A mesma relação que a gente faz com o estresse, a gente faz com as doenças cardiovasculares. Está diretamente ligado, né? Gente, dizem, essa história muitos conhecem, dizem que uma indústria de sapatos de Franca estava pensando em exportar seus sapatos para a Índia. E aí chamou um gerente de vendas lá e disse, você vai para a Índia ficar uma semana lá, faz uma pesquisa do público, dos costumes dos consumidores de lá, sobre sapatos, e me traz um relatório disso que nós estamos pensando em começar a vender sapatos para a Índia também. Pois bem, esse gerente foi para lá, passou uma semana e voltou com a seguinte conclusão. Olha, lá na Índia eles não têm o hábito de usar sapato, esqueça. Bom, insatisfeito ainda, o dono dessa indústria chamou um outro gerente e disse assim, você vai para a Índia, você vai ficar uma semana pesquisando. Nós estamos pensando em fabricar sapatos para exportar para a Índia. A gente queria de você um relatório depois de sua volta. E ele foi. Esse era o otimista. E ele pesquisou, ele voltou e concluiu o seguinte relatório. Chefe, o povo lá nem usa sapato ainda. Aumenta a produção porque tem gente pra caramba pra comprar sapato naquele país. Então, são olhares absolutamente distintos, uma breve história aqui, que nos leva agora ao outro lado da questão. O pensamento negativo, o cara negativista, o cara que tem essa parte tão pessimista, arrependimento, apego e reclamações, reclama sempre, nada tá bom, pode até estar bom, mas não tá. Ele não consegue enxergar nada de positivo nas coisas. Emoções negativas desencadeiam estresse, o cérebro fica sobrecarregado e aumentam os casos aí de sentimentos ruins. Resultado, dizem, doença no corpo, aquilo que é o jeito de o cara pensar, de agir e de ver o mundo negativista em tudo, desencadeia no sujeito doenças. É verdade? Sim, sim. A pessoa negativa, né, ela vai cada vez mais se alimentando de pensamentos negativos, a tal ponto que ela não consegue vislumbrar uma saída para aquela situação angustiante que ela está vivendo. Ou seja, eu sou tomada de uma angústia tão grande, eu sou tomada de um sofrimento tão grande, que isso acarreta não só emoções extremamente negativas, como também sensações ruins.
E quando eu digo sensações ruins, é porque o nosso corpo passa a vivenciar essas reações, essas sensações, e passa a reagir a isso. Então, a gente tende a ficar extremamente vulneráveis também fisicamente, que nada mais é do que as doenças, né? Então, o próprio estresse, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, a própria depressão. A pessoa depressiva, ela está numa condição tão aversiva que ela não consegue ver uma saída para aquela vivência que ela está tendo. E isso é muito sério, é muito ruim. Coração, por exemplo, sofre com isso? Demais da conta, né? Aumenta a nossa pressão cardíaca, né? A nossa pressão arterial, a tal ponto da gente vivenciar situações extremamente ruins. O corpo, ele fica muito vulnerável, né? E aí isso pode acarretar, inclusive, em doenças cardiovasculares. Câncer. Nosso coração, ele sente, né? Ele sente também? muito. Câncer o câncer também. O câncer? Sim, câncer também? O câncer também, a gente chama de doenças somáticas, né? Então, a pessoa vai somatizando e vai sofrendo consequências a tal ponto da gente ter doenças, né, extremamente aversivas, que é o caso do câncer, né? Por exemplo, você pode estar numa situação como essa, passando por uma situação de câncer, né? A pessoa tendo um câncer, mas o tanto que é positivo a partir do momento que a gente tende a pensar de outra forma. Isso pode, inclusive, a nos salvar, a nos tirar dessa situação extremamente aversiva, né? Pessoas que pensam de uma forma positiva, né? O pensamento positivo, ele filtra todas essas sensações e todas essas emoções negativas. Ele tem esse poder de filtrar. Então, é por isso que a gente, uma vez que a gente está com um paciente em tratamento, a gente mais do que nunca treina essa habilidade nele exatamente para ele sobreviver a essa condição que ele está vivenciando, né? E muitas vezes pode vir a salvar, inclusive, né? Poxa vida, a gente percebe, então, o poder do pensamento, do modo como a gente reage às coisas. Isso altera do ponto de vista das células do organismo da gente, até a ponto de, dependendo aí do negativismo, né, da pessoa, desencadear até cânceres. Vamos à pergunta aqui dos ouvintes pelo Facebook inicialmente. Felipe, aliás, deixa eu começar pelo WhatsApp aí com você, Felipe. Perguntas feitas aí, por favor. Doutora, um ouvinte pergunta: como que faz para treinar o cérebro para ter pensamentos e atitudes positivas? A senhora falou sobre treinamento aí, que tem que treinar, mas a pergunta é muito boa mesmo. Como é que treina o cérebro? Então, é isso que a gente vem conversando, né? É exatamente aquela questão que eu trouxe. Em primeiro lugar, da gente reconhecer qual que é o lugar que a gente ocupa, seja numa relação, seja no nosso dia a dia, né? Seja dentro da nossa família, dentro das nossas atividades profissionais. E quando eu digo isso, reconhecer o lugar que a gente ocupa é exatamente no sentido da gente poder escolher de forma saudável, né? A gente poder fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é possível de ser feito. O que é possível. Exatamente, não fazer algo além daquilo que a gente conseguiria. Olha, né? Tá aí uma tarefa que chegou agora na minha fase dos 60 anos. Essa tarefa chegou com mais intensidade, que é exatamente isso aí. Peraí, eu vim até agora abraçando o mundo, tentando mudar o mundo, as pessoas ao meu redor, tentando fazer... E, de repente, eu estou percebendo que vou ter que distribuir melhor as energias. E, ao fazê-lo assim, a gente passa a pensar da seguinte maneira: peraí, eu vou interferir, ajudar naquilo que eu posso. Porque muita coisa não está no meu comando, no meu poder, na minha... Então, o que eu faço com isso? Eu vou ter que aprender a lidar com isso. Não vai dar para eu cuidar do impossível, né? Eu vou ter que entregar para Deus, para alguém, sei lá, mas eu não vou poder fazer isso aí. Então é verdade, chega uma hora que... E é difícil, porque a receita é simples, né? Olha, faça tudo que estiver a seu alcance, né? E tal, e somente isso, porque o restante não vai dar para fazer. Mas na prática é muito difícil. Eu acho que requer muito exercício de a gente, a cada situação, diante da impossibilidade e do descontrole, quer dizer, você não tem comando sobre aquilo que te incomoda, ou sei lá o que você pensa que poderia mudar, saber se colocar naquela hora como alguém
que tem limites. Eu não posso, o que eu vou fazer? Mas não é fácil, viu, doutora? É difícil. Não é fácil. Não é É o fácil. famoso falar não, né? O falar não nada mais é do que a gente conseguir impor determinados limites exatamente para a gente poder se preservar, É. né? Exatamente para a gente poder se cuidar. E quando eu digo se cuidar, é tanto do ponto de vista da saúde mental, quanto do ponto de vista físico. Porque a partir do momento que a gente se vê numa condição em que a gente não dá mais conta daquilo que a gente está fazendo, a gente deixa transparecer isso. Então as pessoas percebem naturalmente que a gente não está dando conta de algo. Então a gente fica cada vez mais expostos a essa contingência, a tal ponto de, num primeiro momento, quem sofre realmente todas as consequências somos nós mesmos. É como no caso, né, Marina, das mágoas. Tem gente que carrega mágoa uma vida inteira. E só ele sabe, porque quem o magoou, ó, tá nem aí. Só ele carrega aquela mágoa e fica repetindo aquilo pra ele mesmo. Daí vem a minha pergunta, esse negócio de repetir pra gente mesmo. Vem um problema hoje, pra mim, seja ele qual for, e aí você fica lá por alguns minutos maquinando aquilo que não te agrada, aquilo lá é muito chato, aquilo lá te magoa, sei lá o quê, e você fica lá 5, 10, 15 minutos maquinando aquilo. Parece que com o passar dos minutos, quanto mais eu dedico a pensar naquilo, mais aquilo se instala na cabeça e você passa o resto do dia pensando naquilo. Como eu posso fazer para não deixar esse problema assim, a despeito de eu ter que resolvê-lo, a despeito de ser verdade que algo me chateou, mas como é que eu faço para aquilo não ficar maquinando o dia inteiro na minha cabeça, doutora? E é interessante isso, né? Porque vai de encontro com o que a gente está conversando exatamente em função dos pensamentos negativos, né? A gente tende, entre aspas, a se autoalimentar, né? Tanto do ponto de vista positivo quanto do ponto de vista negativo. E aí você me pergunta o que a gente pode fazer de repente para a gente não ficar nessa linha tênue, né? Então eu diria que é a gente ir colocando barreiras com a gente mesmo, né? Então quando a gente se deparar com uma situação de que, eu não vou conseguir, nossa, hoje está tão difícil sair de casa, eu vou chegar lá e eu não sei o que eu vou encontrar, eu vou chegar lá e eu não sei o que a pessoa vai dizer para mim, e se ela falar algo que eu não gostar, né? Então é da gente ir se treinando no sentido de que não, eu vou sair de casa e eu só vou pensar no que ela vai me dizer a partir do momento que eu estiver lá. A hora que a coisa acontecer. Né? Na hora que a coisa realmente acontecer, porque senão a gente cria aquele mecanismo de sofrer por antecipação, e isso já gera uma ansiedade tamanha que a gente reforça toda aquela condição de pensamento negativo a tal ponto da gente se limitar e chegar num momento de que a gente não consegue nem sair de casa. E dizem que muita coisa que a gente se preocupa demais por antecedência, boa parte dessas coisas nem acontecem depois. Exatamente. Vamos a perguntas aqui pelo Facebook. No Facebook é a Mariné Alves Gregório, doutor. Ela fala que, na opinião dela, a fé e a oração ajuda bastante a ter o pensamento positivo. Ela buscou aqui uma coisa muito boa, hein? Boa ideia. Eu noto que as pessoas que têm lá a sua religião, lá o seu jeito, modo, a sua própria religião, e não importa qual, mas parece que diante dos momentos que abalam as pessoas, elas se mostram mais vigorosas e tal, é o que eu percebo. Uma religião é mesmo uma boa? Seja ela qual for? É muito bonito isso que ela trouxe, porque eu queria muito ressaltar a questão da fé e a questão da religião como um mecanismo de defesa para as nossas vulnerabilidades e principalmente para a questão do pensamento negativo, né? Então, uma vez que a gente tem fé, a fé, ela traz uma condição de que a gente pensa em algo além da gente, né? A gente transcende, né? Algo que vai muito mais acima de nós mesmos. Então, a fé, ela faz com que a gente não só creia em algo maior, mas também coloca a gente naquela condição de acreditar em nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente se apega, né, a essa condição, a gente se vê cada vez mais com uma sensação de esperança,
né, com uma sensação Uhum. de que as coisas tendem a melhorar, não só É, para as situações, mas para a gente mesmo. A pessoas que gente têm se uma vê, prática né? religiosa, parece que realmente são pessoas que lidam melhor com a. Bom, depende, né, Sim, gente? Vê lá também, sim, toda religião é boa, contanto que você se sinta bem nela e ela corresponda ao que você pensa e tal. Mas também eu vejo alguns líderes religiosos aí que ensinam pra gente que Deus é malvado demais, né? O tempo todo eles. Deus vai te castigar, porque Deus vai não sei o quê, porque bababá. Aí eu paro e falo, mas será que é o mesmo Deus que eu cultuo, esse aí que você está dizendo? Porque não é possível que Deus malvado, não é verdade? E tem é, cuidado com o seu líder religioso. Agora, se ele te ensinar que Deus é pai, que Deus é providente, que Deus é sempre né, essa mola que ele pode ser essa dose do otimismo que a gente precisa. Se Deus foi ensinado para você de um modo mais tranquilo, mais calmo e mais providencial, então aí vai bem, mas se também o Deus foi esse, às vezes, propagado aí, que só castiga a gente o tempo todo, fica difícil, né? Não tem? sim, Parece que tem gente sim. que vende a religião dele pelo medo. Ele impõe um medo no freguês, no freguês, no seu fiel ali, que o cara. Bom, eu vou ficar nessa igreja quietinho, porque, caramba, esse Deus aqui é terrível comigo, né? E não é. Né? Deus é. Eu, pelo menos, vejo assim, né? Mas que, efetivamente, quando a pessoa está bem na religião dele, e se aquela religião está mostrando Deus como alguém que o acolhe de verdade, que pode ser o reduto a que ele pode buscar essa melhora de vida, de convivências e tal, de paz, de perdão. E quem não perdoa sofre, né, doutor? Tem gente que carrega mágoas para a vida inteira, sofre a vida inteira porque não conseguiu perdoar. E por aí vai, né? Se a religião ajudar a pessoa nesse caso, é muito, né, Roberto? Muito Darcy. bem-vinda, né? Você estava falando, eu estava prestando atenção na parte que a doutora falou a respeito da importância do pensamento positivo na saúde. Você se lembra? Uns dias atrás nós conversamos com o Dr. Claudinei, oncologista, e ele falou que as pessoas que pensam positivo têm Bem lembrado, 50% a mais de chance de se recuperar. bem lembrado. 50% a medicina, 50% seria essas pessoas. E as pessoas que chegam no consultório, pensamento negativo, não vai dar certo, não vou me curar, realmente Ele fica falou mais mesmo. difícil. Falou mesmo, viu, doutora Marina? Ele estava aqui, era o Dia Mundial de Combate ao Câncer, e ele é oncologista, e eu estava entrevistando, ele disse, ele falou, olha, quase sempre, quando o cliente ajuda, quando o paciente ajuda, porque ele pensa positivo, ele falou, ajuda demais pra gente curá-lo. Ele falou, então, é sempre aquela proporção, 50% a medicina e o médico, 50% a resistência e a resiliência da pessoa. Ele falou, agora, quando a pessoa entrega os pontos e nos procura aqui já como que já com uma condenação à morte, né? Ela própria não quer brigar mais pela vida, ele falou, aí nós temos que fazer 100% pra gente mesmo. Ele falou. Sim, o pensamento positivo, a gente diz que ele é o principal fator de prevenção, né? Hoje em dia, com relação às doenças, não só da própria medicina, mas também aos transtornos psiquiátricos que a gente que nos conduz enquanto trabalho, né? Então, o pensamento positivo, ele reforça ainda mais essa nossa condição resiliente, né, da gente superar uma condição de adversidade muito grande, né? Ele faz a gente cada vez mais ter essa força de vontade de querer lutar e de querer algo melhor para nós mesmos. Então, ele tem toda a razão quando ele diz que realmente passa a ser 50% da melhora do quadro de uma doença. E olha, rever um pouco os valores da gente, porque muitas vezes a gente pensa que o problema está no mundo ou nas outras pessoas. Dá a oportunidade de talvez você estar errado, né? Leve em conta a possibilidade que você pode estar enxergando a situação de um modo errado, né? E talvez você precisa mudar a tua ideia um pouco e aí a convivência melhora. Sim, com E aí certeza. o problema não estava no outro, estava em você.
Porque, como a gente sempre diz, quando você aponta um dedo para alguém, 3 outros dedos estarão voltados contra você. Peraí. É preciso também uma autoanálise, porque se a gente achar que só a gente está certo e que por isso o mundo deveria vir mais conveniente para a gente, e pronto, aí fica mais difícil entender, porque às vezes o problema é a gente mesmo, né? Sim, com certeza. É. Somos responsáveis por aquilo que escolhemos, mas também somos responsáveis por aquilo que sentimos, pela maneira que nos comportamos. E reconhecer, né, que a gente também falha é a principal via, inclusive, para solicitarmos ajuda, Sim. para pedirmos ajuda, né? Leve em conta, então, a possibilidade que o problema pode não estar nas pessoas que te magoam, pode estar em você. Exatamente. E assim a gente vai terminando essa entrevista, se me permitir, eu já falei demais aqui, vou lembrando das histórias, doutora Marina, e aqui bem rapidamente, para a gente encerrar, vem a história do cara que percorreu um longo deserto por dias e dias, estava com muita sede, e ele chegou num lugar assim que era um oásis, né? E ali morava um senhorzinho que tinha um poço, onde ele retirava água para as pessoas que atravessavam o deserto e tal. E esse cidadão chegou muito com sede ali, pelo amor de Deus, me arrume uma água. E ali perto tinha uma criança, né? Brincando ali por perto e tal. E esse senhor que chegou, enquanto o senhorzinho lá tirava água do poço, né? Ele perguntou para esse senhor, né? E ali era um lugarejo e tal. Como são as pessoas desse lugarejo aqui? Ele perguntou pro velhinho lá. O velhinho olhou para ele e falou assim: e como são as pessoas de onde você veio? Aí esse cara falou: as pessoas lá são maldosas, são pessoas invejosas, são pessoas não sei o quê, são pessoas... Nossa, é? Aí o velhinho disse pra ele: pois é, aqui as pessoas são assim também, como lá, onde você vivia. E ali ele foi servindo a água, enquanto chegava, depois de atravessar o mesmo longo deserto, outra pessoa que chegou até o poço, morrendo de sede ali no vilarejo, e chegou esse senhorzinho: pelo amor de Deus, me arrume um pouco de água. E tal. E ele, enquanto providenciava a água, essa segunda pessoa que chegou do deserto perguntou para ele também: como são as pessoas dessa localidade aqui, hein, senhor? O velhinho disse assim para ele: e como são as pessoas de onde você veio? E o velhinho, o segundo lá que chegou, falou: são pessoas bacanas, pessoas que praticam filantropia, pessoas de bem, são pessoas amigáveis, é um belo lugar de onde eu vim. Ele falou assim para o segundo: pois é, aqui também é assim, as pessoas aqui também são como lá de onde o senhor veio. A criança, que ouvia tudo, sem entender por que 2 respostas diferentes para a mesma pergunta, essa criança perguntou para o senhorzinho: vô, mas o senhor deu 2 respostas diferentes para a mesma pergunta? Eu não entendi. E o velhinho então resumiu dizendo: meu filho, o ambiente quem faz é a gente. É isso, né? Se você acha que onde você está bem cercado e tudo mais, você está criando um ambiente. Agora, se você acha que as pessoas... Aí põe bem um negócio, né? A culpa é do outro. Nossa, lá não dá não, hein? Trabalhar naquela empresa não dá não, porque lá é assim, assim, assim. Nossa, aí fica difícil, né? Então aí você precisa ver se o problema é a empresa lá que você está trabalhando ou se é você, né? Tua cabeça que não está muito boa. Acho que encerra bem aqui a nossa entrevista aqui, onde eu falei demais. A doutora Marina Matos, porém, prestou um grande serviço aqui à nossa entrevista. Espero que sempre esse é o propósito, viu, ouvintes, internautas? Sempre esse é o propósito, de alguma forma contribuir para uma vida melhor dos nossos ouvintes e telespectadores. Que vocês aproveitem bem os ensinamentos da doutora Marina, a quem agradeço. Muito obrigado, bom dia, doutora. Imagina, eu que agradeço, Daércio, mais uma vez pela oportunidade, sempre bom estar com vocês, né, prestando esse serviço de tamanha qualidade. Foi muito bom, principalmente de estar aqui conversando sobre pensamentos positivos, pensamentos negativos, o comportamento otimista, né? Que bom poder contar com a participação de todos vocês nessa manhã, né, nesse início de manhã. Que vocês tenham um excelente dia, né, de pensamentos aí extremamente positivos, porque eu tenho certeza que encerraremos o dia de outra forma. Com certeza. Se pensarmos dessa maneira. Mas isso, doutora Marina, vai ficar maquinando tudo que a senhora falou. E mais as minhas historietas aqui, que eu vou... É mania. Eu quase não falo nesse programa. Então, hoje é um assunto que me interessa muito, eu estou falando um pouquinho mais hoje. Viu? Vocês desculpem. Mas eu espero que isso tudo, de alguma forma, mexa com você hoje. Você não vai...
ser o mesmo depois dessa entrevista. Alguma coisinha vai mudar no ouvinte, no Exatamente. telespectador. E era o que a gente queria, né, doutora Marina? Exatamente, é o meu desejo, tenho certeza disso. Muito obrigado, um bom dia, viu? Bom dia Um para todos abração. vocês, fiquem bem.